Shalom, muito bom outra vez, nós estamos juntos estudando a Torá, adquirindo o conhecimento da Torá, adquirindo o entendimento da Torá. E lembre-se, Torá é sabedoria. Nós vemos no livro de Provérbios, ela sempre ser tratada, sendo referida, citada como sabedoria. Então, adquirir essa sabedoria é fundamental para nossas vidas e colocar em prática a Torá, né? É claro, porque não adianta eu ter um conhecimento teórico da Torá se não tiver uma prática da Torá. Eu lembro de um texto da Brit Hadashah, onde Yaakov, Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostro as minhas obras com fé, a minha fé com obras. Porque a palavra emuná, que é fé, ela está associada a obras, ou seja, a ação. Não adianta eu dizer que eu creio se a minha fé for desprovida de prática, de vida prática. E é bem interessante porque existe, por exemplo, no cristianismo, muito aquela ideia de que Paulo foi contra a Torá, de que Paulo aboliu, vamos dizer assim, a Torá como prática, e aí vem o Tiago, a mesma Brit Hadashah, e diz: olha, não existe fé sem obra, sem prática. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E lembrando que Torá é todos os 5 livros de Moshe, desde de Gênesis até Deuteronômio, né? De Bereshit até Devarim. E aí a gente precisa despir, né? Aquela ideia de que Torá são apenas regulamentos, mandamentos, estatutos. Torá é toda os 5 livros de Moshe, porque todos os 5 livros de Moshe, esses 5 livros que eu citei, de Gênesis e Deuteronômio, eles trazem ensinamentos. E a palavra Torá é exatamente isso: instruções, ensinamentos. E hoje eu quero tratar com você aqui, da gente abordar um assunto bastante interessante. Triste no final não, triste num todo, mas que vai ter um final muito feliz, né? A história de Esav, ou é traduzido em português como Esaú. E eu quero que você entenda por que as Escrituras, por que a Torá traz uma narrativa tão cheia de detalhes sobre Esav e Esaú, e qual o sentido de Esav nos dias de hoje, tá? É muito importante isso que a gente tem em mente. Então, lá vem a Torá com as suas instruções, seus conceitos. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender que em Gênesis, em Bereshit, vamos acostumar com os nomes em hebraicos, porque eles são mais, não só interessantes, como são reveladores. Então, em Bereshit, nós temos a história de Esav, narrada minuciosamente em Bereshit 36. Isso é importante porque, veja que no 36 nós temos a história de Esav, e em 37 nós temos a narrativa de Yaakov, vai desencadear na história de Yosef, quando então encerra a narrativa dos patriarcas. Mas Esav tem um capítulo só dele ali, e é fundamental que a gente entenda não só o texto, mas o porquê, tá? Então eu quero te convidar hoje a mergulhar nas revelações do hebraico bíblico de Esav, sobre Esav. Vamos lá, vamos fazer um pano de fundo aqui para a gente ter uma ideia geral. Porque uma coisa que eu acho interessante porque as pessoas desconectam cada pessoa na Bíblia, né? Então fala assim: Adão, Noa, Avraham, Moshe, como se elas existissem e nós não tivéssemos conexões uma com as outras, né? Então, por exemplo, quando nós temos ali Shem, filho de Noa, nós vamos ter Ever, filho de Shem, da descendência de Shem. E aí nós vamos ver que, por exemplo, a Rivká, ela tinha esse relacionamento com Ever, né? Ever era um profeta da época, né? Ou seja, aquela pessoa que tinha essa conexão com Adonai. Então a gente tem assim Yaakov, ainda jovem, estudando, vamos dizer assim, na escola de Ever, aprendendo a Torá. Então as pessoas estão ligadas. Imagina que Adão,
viveu 930 anos, então quantas pessoas o conheceram pessoalmente? Eu costumo dizer que na nossa casa, nos nossos estudos da Torá, a gente vai falando assim, olha, imagina, quantas pessoas conheceram Adão e ouviram da própria boca de Adão a narrativa do Éden, que ganho de informações foram passados de geração em geração, e isso entra naquela categoria de tradições do judaísmo, as informações que foram passadas de geração em geração. Então, olha só, Esav, e é Esav mesmo, porque eu estava olhando no texto em hebraico, não tem como tirar o som Esaú, tá? Porque lá as letras que compõem o nome dele é Esav. Não foi uma alteração e tanto, né? É igual Yeshua virou Jesus. Os sons são diferentes, mas vamos lá. Esav, a gente tem a informação de que ele morre como um perverso. Ele não houve uma mudança no comportamento dele, tá? No capítulo 36 trata de Esav, no capítulo 37 ele trata de Yaakov. Yitzhak, o Isaac, ele morreu com 180 anos. Eu estou fazendo um gancho para vocês se posicionar cronologicamente, tá? Quando Yitzhak morre, Yaakov tem 120 anos, certo? Então olha só, Yitzhak morre e Yaakov tem 120 anos, então eles se conectaram, eles se conversavam, eles sabiam da existência um do outro. Imagina quantas experiências eles trocaram nisso, né? O próprio Yitzhak estava vivo quando Yaakov foi para o Egito, quando o Yosef foi parar no Egito. Então, quando Yaakov nasce, Yitzhak tem 60 anos de idade. Então já tem ali uma caminhada e a experiência. Quando Yaakov foge, né, que vai parar lá em Lavã, ele está com 63 anos. Ele foge, ainda fica 14 anos antes de chegar até Lavã. Ele fica 14 anos estudando a Torá. Ele fica 14 anos estudando a Torá na Yeshivá de Ever, ou seja, ele recebe ensinamentos do Deus Altíssimo através da linha do Ever, né? Que é o filho de Shem, que é filho de Noé. Então, olha só que interessante, né? A história se liga. Então, logo após esses 14 anos, Yaakov já está com 77 anos. Depois desses 14 anos, ele vai passar na casa de Lavã também. Só que vai virar 20 anos, certo? Então, quando ele pega 77 anos e vai passar 14 anos com Lavã, trabalhando pelas filhas, ele vai chegar então a 91 anos. E ele ainda passa mais 6 anos com Lavã. Então, quando ele sai da área do Lavã, lá do território de Lavã, quando ele foge com as filhas, ele já está com 151 anos de idade. Nessa época, Yosef vai ser vendido com 17 anos de idade. Então, olha só, Yitzhak está com 68 anos, quando Yosef foi vendido, e Yaakov está com 108 anos. Olha só, gente, que pano de fundo a gente tem aqui na ligação cronológica desses nossos patriarcas. Yitzhak ainda vai ficar vivo mais 12 anos, ou seja, quando Yosef é vendido para o Egito, Yitzhak está vivo e ainda vai viver mais 12 anos. Yitzhak morre e Yosef, nessa época, tem 29 anos de idade, quando Yitzhak morre. Então, alguma coisa deve ter chegado a Yosef lá, né? Com 30 anos, Yosef torna-se rei do Egito. Quando Yaakov vai para o Egito, ao encontro do filho, ele está o Yaakov vai estar com 130 anos. Yaakov vive mais 17 anos no Egito, então morre com 147. Quando Yosef torna-se rei do Egito, Yaakov está com 121 anos de idade. Olha só que aí se considerar os 7 anos de vacas gordas, né, período de fartura, então 121 mais 7, 128. Ele vai estar com 128. Aí quando chegam ao período de vacas magras, vão se passar 2 anos de escassez. Então 2 mais 128, 130. Que é quando ele migra, ele vai até o Egito para rever seu filho, Yosef.
prática. Ele chega lá nos seus 130 anos de idade, tá? A, a tradição, a nossa tradição judaica diz que nesse momento não se completou os 7 anos de vacas gordas. No momento em que Jacob chegou ao Egito, o período de escassez terminou. Tá? Então, e também nós vamos ter o encerramento da história dos patriarcas, com a morte de Jacob, e aí posteriormente a morte de Yosef. Então, encerra na Torá a história dos patriarcas. Isso é uma maneira muito interessante. Só que agora só, vou voltar meus olhos para Esav, que a Bíblia traduz como Esaú. Tá? Então, a gente vai trabalhar com os dois nomes aqui para a gente se posicionar. Tá? Esav tem 43 versículos, enquanto que Ismael tem 8 versículos. Olha só que comparação. Quando a Torá fala de Ismael, dedica 8 versículos a Ismael. E quando fala de Esav, dedica 43 versículos. Então isso tem um porquê, né? Esav tinha que ser, alguma informação tinha que ser passada para nós sobre Esav, com mais riqueza de detalhes. Ele era o filho mais velho de Yitzhak, certo? Então, vamos dizer, na prática da coisa, ele seria o primogênito. E o Midrash nos fala que, na verdade, Yaakov era para ser o primogênito e Esav foi na frente. Aí Yaakov segura o calcanhar dele, do Esav, como se dissesse: não, eu que tenho que ir primeiro. Mas Esav nasce antes. Então é como se tivesse corrido na frente, tirado a primogenitura de Esav e pegou para ele. Daí a ideia, olha só que interessante. Aí nós sabemos que Jacob, ele é tido como aquele que pega no calcanhar. Muitas vezes as pessoas fazem uma apologia de que ele foi assim, ele foi trapaceiro, pegou do pé do outro, tentou impedir o outro, ou pegou carona no outro. Mas aqui, quando nós olhamos a cultura judaica, a tradição judaica, nós vemos que ele pegou no calcanhar de Esav, porque ele queria, desde ali do ventre materno, ele tinha não só a vontade de ser o primogênito, mas ele tinha o potencial para ser esse primogênito. Mas o Esav correu na frente. E por isso que nós vamos entender que o próprio nome de Esav, depois a gente vai entender, que significa pronto. Né? Ele nasceu pronto, ele foi rápido demais. A ideia é de que ele foi rápido. Imagina uma criança que nasce pronta. Tá? Então, Esav foi rápido. Correu na frente, literalmente correu na frente nisso aí. E Jacob ficou para trás. Tá? Então, isso já começa a mostrar um pouco da personalidade de Esav. E isso é uma instrução. A gente vai ver isso na história. O que significa esse correr na frente, tá bom? Normalmente, quando alguém corre na frente do outro, é porque ele tem um interesse. Eu quero chegar na frente do fulano, então vou correr na frente dele. Então, esse interesse, normalmente ele é mascarado com a ideia de, ele tinha boas intenções, mas pode ser que não. Então, vou dar um exemplo assim, simplista, né? Eu tenho um prato de comida e tem eu e outra pessoa. Aí, essa pessoa aqui, ela está caminhando para pegar aquele prato de comida. Aí eu penso, não, eu vou correr na frente, porque senão eu vou ficar sem fome, sem comida. Eu vou, passa. Então ele vai lá e come. Aí você poderia analisar assim, não, ele fez bem, ele ia passar fome. Mas a ideia é de que ele pensou egoisticamente nele, né? E não no outro. Porque ele poderia pensar, não, vamos chegar juntos, a gente divide a comida. Ou não, de fato ele tem direito, né? Ele já está na frente mesmo, ele tem o direito. Que eu posso fazer, ele tem o direito. Então foi na frente, já com uma intenção de tomar a vez daquela pessoa lá, tá? Ele tinha 3 nomes, né? Esav, Edom e Seir, certo? Esav é o que eu falei que significa completo. Edom significa vermelho, por causa da cor avermelhada dele, do cabelo dele, né? Mas Edom também, por ser vermelho, revela sangue, tá? Nós temos aí uma relação com sangue. E nós temos Seir, que é o Monte Seir, onde ele vai habitar. Mas a ideia também de Seir, ela evoca a ideia de peludo, porque o Esav, ele era peludo, né? A Torá nos diz que ele nasceu peludo.
Isso tem vários significados na visão hebraica, né? Na visão cabalística, na visão mística Então, ele tinha o nome de Esav, de Edom e de Seir, certo? E ele vai habitar um Monte Seir. O Monte Seir existe até hoje. Eu vou mostrar uma foto para vocês aí. Esses montes, eles ficam lá na volta nas proximidades de Israel mesmo, né? Do Hermon. E é como se estivesse ali colado de Israel, né? Nesse sentido, não só geográfico, mas no sentido espiritual. Ele era de fato mais velho. Essa é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? Mas mais velho por tomar. Ele saiu na frente ali, tudo bem, então na prática ele era primogênito, mas Yaakov vai ter toda a característica espiritual de um primogênito, porque o primogênito é aquele que tem a responsabilidade espiritual pelo ensino da Torá na sua casa, na sua família, no seu lar ou na sua comunidade. E ele deve ter um coração de amor, um coração de reverência a Adonai, um coração de respeito a Adonai, um coração que respeita e ama a Torá, e enquanto que o Esav não tinha isso, o Yaakov tinha. Então vejam que Esav não estava nem aí para a Torá, certo? Não estava nem aí para a primogenitura, e ele era um caçador. O caçador é aquela pessoa que tem facilidade para matar, né? Ele vai lá e mata o animal, ele caça, ele tem habilidades. Presta bem atenção. Por que a Torá revela que ele era um caçador? Porque ele tinha essa habilidade, ele tinha estratégias, ele usava de armadilhas, ele sabia capturar, ele sabia atrair e sabia então matar, tá? Isso são coisas que estão correlacionadas com Edom. Enquanto o Yaakov, ele é aquele ser mais na Bíblia a gente olha assim ele como mais uma pessoa passiva, mais tranquila, mas porque na verdade ele era o ente espiritual, ele era aquele ser espiritual, aquele ser celestial. Eu gosto de usar muito disso. Ele tinha os pés na terra, mas o coração dele, os olhos dele no céu. Então ele era um sujeito celestial. A vocação dele era espiritual, o outro era a vocação terrena. Então, são duas maneiras de caminhar totalmente diferentes, tá? O pai de Esav, né? Ele amava, obviamente, né? Ele tinha Isaac, ele tinha um amor pelo filho Esav. Até ele reconhecia ele como primogênito, isso seria natural dentro do judaísmo. Mas a Rivka, que tinha outro tipo, lembra que eu falei de Adão e Havá, as duas inteligências são diferenciadas? A inteligência de Rivka, como mulher, ela percebe que na verdade Yaakov que tem não só o direito, como o dever de ser o primogênito no sentido espiritual, não é questão de data de nascimento, de espiritualidade, de celestial, né? E ela, como eu falei, ela tinha esse contato com Ever, e ela buscou essa informação com Ever, e aí ela recebe essa informação, né, de que olha só, eles estiveram casados, Isaac e Rivka, eles estiveram casados 20 anos para depois nascer os filhos. Durante 20 anos a Rivka não teve filhos devido à esterilidade dela, né? Quando eles ambos se colocam em oração e busca contínua de oração a Adonai, então o milagre acontece e ela vai dar à luz aos filhos. Mas ela recebe a informação profética de que 2 filhos há no ventre dela e o mais velho servirá o mais novo, né? E ela também recebe a informação de que essa perseguição vai existir entre Esav em relação a Yaakov. Então, quando ela está munida disso, né, dessa informação de Ever, dessa informação celestial, de que não só são 2 filhos, mas que vai haver uma inversão, o mais velho vai servir ao mais novo, tá? Mas vai haver, eles vão brigar entre si, eles vão lutar entre si. Então ela não tem mais dúvida de que ela tem que agir no tempo e no espaço ali para
para trazer de fato a primogenitura, as bênçãos de Yitzhak, seu esposo, para Yaakov. Mas olha o pano de fundo que vai acontecendo aí, tá? Então, e aí a gente vai ver aquela narrativa da lentilha, né? Que o Esaú chega lá cheio de fome e o Yaakov está fazendo parte de lentilha. Me dá um pouco desse negócio vermelho aí. Aí o Yaakov reage de uma maneira assim, surpreendente. Eu te dou, mas me dá o direito de primogenitura. E o Esaú diz, estou pronto de morrer de fome, estou de barriga vazia aqui, estou morto de fome. Pega para ti esse direito de primogenitura, então, me dá comida uma vez. Aí o Yaakov dá comida para ele. Então, espiritualmente, ele fez isso fisicamente, né? Ele cedeu a primogenitura para Yaakov, mas espiritualmente isso tem um efeito a nível mundial, a nível histórico, a nível espiritual. Lembre-se que nós somos mais do que pessoas, nós somos entidades celestiais andando nas ruas, andando vivos. Nós temos o fôlego de Adonai dentro de nós, certo? Então Esaú despreza e Yaakov faz aquela troca, absorve, ele tem esse desejo. Depois nós vamos ver o que Esaú vai morar no Monte Seir. Ele vai se concentrar no Monte Seir. E é interessante, lá viviam os Oreus, ele vai enfrentar os Oreus, ele vai correr inclusive com os Oreus de lá, ele vai vencer os Oreus, tá? Ele se torna ali, o Monte Seir se torna a pátria dele, o lugar dele de morada ali, passa a ser identificado como o Monte de Edom, a área de Edom, a região de Edom ali, tá? E quando o povo de Israel sai do Egito e precisa passar rumo à terra prometida, obviamente, né? Você tem que entender geograficamente que para chegar ali diretamente onde hoje é Israel, precisaria passar pelo Monte Seir, pelo território de Edom, tá? Pelo território de Edom. E aí é óbvio, né? Israel tem relações de familiares com Edom. Então, ele solicita a passagem. Olha, uma questão educada e servil, solicita. E os edomitas, de jeito nenhum. E se vocês passarem aqui, nós atacamos vocês. E aí Israel, humildemente, faz um outro caminhado, tem que circular o território de Edom para chegar na terra prometida. Então você já vê aqui espiritualmente, olha só, raciocínio da seguinte maneira: Israel está saindo de anos de escravidão, está sendo guiado por Adonai, está sendo guiado pela Shekhinah, e há uma felicidade no povo, o povo está sendo guiado para a terra prometida. E os edomitas sabiam disso, porque quando Abraham recebe a mensagem de Adonai, de que a descendência dele seria escravo no Egito e tal, mas Adonai tiraria de lá o povo, né, e o conduziria à sua própria terra, a terra que ele prometeu. Abraham, obviamente, passou isso para Yitzhak, Yitzhak passou para Esaú e para Yaakov. Então, os edomitas sabiam de que era um momento maravilhoso na história de Israel, e que aquilo era a profecia em andamento, que aquilo estava se cumprindo, mas mesmo assim eles resistem espiritualmente aquilo ali. Eles dizem, não, aqui vocês não vão passar, se depender de nós, vocês não chegam na terra prometida. Literalmente é isso que está acontecendo, tá? Então a gente precisa estar atento a nisso. E agora, olha só, ele é considerado, depois eu vou explicar mais no texto bíblico ali, ele é considerado, os edomitas, Edom é considerado o progenitor de Roma. E por isso que eu estou fazendo esse estudo com você, para vocês entenderem depois onde que Roma entra na história de Israel, mais do que você já conhece, tá? Então, nós temos até um profeta, Obadiah, que Obadias em português, né? Toda a mensagem profética dele é direcionada a Edom, ao fim de Edom, ao castigo de Edom, à punição de Edom. Se você ler o profeta, você vai ver isso claramente. E aí, quando você entender quem é atualmente Edom, aí você vai ver a coisa com mais clareza ainda, tá?
Eu não vou adiantar para a gente poder ir trabalhando cada momento num momento especial. Esav tinha um potencial espiritual. Ele era, tanto é que ele é citado até nos profetas como aquele que tinha inteligência, que tinha conhecimento, ou seja, ele não era um ser grotesco, tá? A gente precisa ter isso na mente. Era um ser inteligente, com potencial de conquistar. Lembra que eu falei lá da questão do caçador? De fazer armadilhas, de saber fazer a caça, se aproximar dele, como ele prendia essa caça, como ele abater essa caça. Ele era inteligente, isso é citado nas escrituras, nos profetas. E tudo isso é uma característica de Edom. Olha, eu estou batendo nessa ideia para você depois entender, tá? Mais adiante. Mas, ó, o capítulo 36, que é o que fala de Esav, ele começa o seguinte: e essas são as gerações de Esav, que é Edom, tá? Ele diz assim: Veleito Aledot Esav Hu Edom. Olha só, já inicia dizendo o seguinte: ele poderia dizer só isso aqui: essas são as gerações de Esav, 2 pontos. Mas não, ele fala assim: Veleito Aledot Esav Hu Edom. Essas são as gerações de Esav, que é Edom. Ele está te indicando isso, e isso vai se repetir no texto bíblico. Tá? Aqui, Toledot, que é gerações, ela aparece, assim, vamos dizer, entre aspas, estranhamente, com 2 Os, somente em 2 casos na Bíblia: Adão e Davi. Isso é um referencial, né? As gerações de Adão e as gerações de Davi. Agora aqui, Toledot, gerações de Esav, só tem um O normal. Tá? Ou seja, enquanto que Adão e Davi têm algo a mais nas suas gerações, Esav é linear, nada mais do que isso. Aí vamos ver aqui, versículo 2. Esaú, né, o Esav, tomou mulheres das filhas de Canaã, né, e Ada, a filha de Elon, o Eteu, e a Olibama, filha de Ana, filha de Ziveon, o Eveu. Então, olha só, ele pega ele toma por esposa mulheres dos Eteus e dos Eveus, cananitas, né? Tá bem claro ali, né? Filhas de Canaã. Então, ele foge àquilo que nós vamos conhecer na história como não se misturar, não fazer assimilação com os povos idólatras, né? Então, enquanto Israel vai ter, claro, os momentos de altos e baixos, de queda, mas Israel vai primar por essa fidelidade de casamento só entre judeu, né? Vamos dizer assim, judeu com judia, né? Esav, ele não está nem aí. Ele foi logo para os cananitas, que ele sabia que Adonai tinha dito que ia destruir os cananitas. Mas ele fazia, não me interessa o que Adonai pensa ou quer. Ele vai lá e pronto. Tá? Então ele já era infiel nesse sentido. E aí ele fala ali o nome das mulheres, né? Ele fala depois em português, a Basemat, filha de Ismael, irmã de Nebaiot. Aí ele diz assim, versículo 3: e a Basemat, filha de Ismael, irmã de Nebaiot. Em hebraico, né? Basemat, ela significa cheiro, fragrância. E está associada à ideia de preparar cheiros, perfumes para a idolatria. Então, olha só, onde ele está se relacionando? Ele está se relacionando com a idolatria. Esav está tomando um rumo para assimilar a idolatria, embora ele conhecesse a história de Isaac, seu pai, conhecia a história de Abraham, seu avô. Enquanto Yaakov vai ter filhos em Padan Aram, ou seja, fora do território de Israel, Esav tem os filhos na terra de Israel. Isso é interessante. Você poderia dizer, engraçado, né? Ele era o Yaakov ele está peregrinando, né? Vamos dizer assim, ele está afastado de Israel, do território, né? Afastado do território de Israel. E o Esav, que na verdade não teria direito àquele local, né? Ele está ali, tendo filhos no território de Israel. Olha só as questões celestiais que estão envolvidas aí. Aí diz assim,
Sabe, tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas da sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra, da face de Jacó, seu irmão, né? Isso no versículo 6. Então ele está mostrando quando eles se separaram, né? E cada um foi para um lado. Isso depois de um tempo que eles chegaram a ficar juntos ali. Na narrativa bíblica eles chegaram a ficar um tempo juntos, tá? Então aí nesse momento Esaú vai embora da terra de Israel. Enquanto Jacó está fazendo sentido contrário, né? Ou seja, ele tem os filhos em Padã Arã, ele começa a caminhar em direção a Israel. Eles se encontram, passam um tempo juntos. Aí agora Esaú sai de Israel e Jacó entra em Israel. E por que Esaú saiu de Israel? Sabendo que ali, pelos seus pais, pelo seu avô, pelas promessas de Adonai, sabendo que ali é o território sagrado. Imagina se você tivesse a chance de morar lá em Israel agora, você abriria a mão de morar em Israel, independente das circunstâncias da guerra hoje em dia, né? Mas vamos adiante, versículo 7. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, ou seja, a sua quantidade de animais era muito grande, e a terra de suas peregrinações, mas não podia sustentar por causa do seu gato. A ideia desse crescimento dos dois, tá? Tanto Esaú está crescendo como Jacó está crescendo prosperamente. Mas é interessante que é o seguinte: Esaú, ao abrir mão daquele território, é como se ele dissesse: eu também sei que o povo daqui vai ser escravo no Egito e que também vão ser dominados, então eu estou fora. Eu já sei profeticamente o que vai acontecer com Israel, eu estou fora, vou cair fora daqui, hein? Israel continua. O povo de Israel, o povo judeu continua ali, mesmo sabendo das profecias, tá? Bom, aí ele vai colar ali na volta de Israel, ele vai para o Monte Seir, tá? Que passou a ser chamado de Edom, ali passou território de Edom. Aí ele vai falar assim: essas são as gerações de Esaú, pai dos idumeus, na montanha de Seir. E agora que vem o pano de fundo mais importante, tá? Eu vou ver se eu consigo acelerar aqui para não ficar muito tempo na genealogia. Embora seja importante, eu quero destacar o fio da meada desse nosso vídeo aqui hoje, tá? Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemat, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Tsefo, Gaitã e Kenaz, tá? Esse Tsefo, no versículo 11, foge. A história está passando. Ele foge e chega em algum lugar na África, certo? O Flávio José nos dá muita informação em relação a ele. Ele chega em algum lugar na África. Ele vira lá nessa região da África um rei poderoso. Mas devido às coisas que estão acontecendo lá, as bases das guerras, ele foge para onde hoje é a Itália, para aquela região da Itália. Na Itália, ele vira de novo um rei poderoso, tá? E os próprios italianos, que são descendentes de Jafet, né, lembra dos 3 filhos de Noé, eles vão o considerar como um rei ali na Itália. Então, o povo que vivia naquela época, naquela região, o toma como um rei. Então olha só, ele é inteligente, ele é poderoso, ele tem capacitação, então ele assume ali um reinado. E Tsefot em italiano será chamado mais adiante de Janu, daí vem o nome do mês janeiro, relacionado até ao ídolo Janus, né? Ao deus, entre aspas, Janus, que é associado a Saturno. E os descendentes de Tsefo vão fundar Roma. Aí a gente vê aquela história de Rômulo e Rêmulo, né? Então, mas se a gente puxar a história deles para trás, a gente vai chegar em Tsefo, que é filho de Edom, ou seja, o Tsefo era edomita. Ele vai para a Itália e lá ele se torna um rei poderoso. A sua descendência vai formar, vai fundar, vai consolidar o que nós conhecemos como Roma, tá? Porque nos tempos, por exemplo, que Yeshua veio ali, né, da narrativa da vida de Yeshua, nós temos um outro idumeu reinando ali, que é Herodes. E aí notem como olha, a terra sagrada ali é Israel, embora esteja, olha só que coisa interessante. Nós temos Roma tomando conta de Israel e um rei
coligado com Roma, né? Acertado, amigo, entre aspas, de Roma, está governando Jerusalém, governando a Judéia. Não é estranho isso? Não, você está vendo que a história está fazendo um pano de volta em tudo isso, né? Que está se passando. Verso 12, Timná era concubina de Elifaz, filho de Esav, e teve Elifaz a Amaleque, e esses são os filhos de Ada, mulher de Esav. Olha só, quem nasceu aqui agora de Edom? Amaleque. Quem é Amaleque? Os Amalequitas. Os Amalequitas são os eternos perseguidores de Israel, são inimigos de Israel declaradamente. A gente vai ver isso ao longo da história na Torá. Então, veja bem aqui, nós temos Roma, que descende de Esav. Nós temos o Herodes, que descende de Esav. Nós temos os Amalequitas, que descendem de Esav. Você está vendo que a história está se ligando para mostrar para você quem é inimigo de Israel? No verso 13, esses foram os filhos de Reuel, Naat, Zerá, Samá, Mitzá. Esses foram os filhos de Basemat, mulher de Esav. Verso 14, esses foram os filhos de Aolibã, filha de Ana, filha de Zibeon, mulher de Esav, que deu a Esav e Jeús e Alã e Corá. Verso 15, esses são os príncipes dos filhos de Esav. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esav foram o príncipe Temã, o príncipe Omá, o príncipe Tsefo e o príncipe Kenaz. Olha o Tsefo aí, tá? Verso 16, ele já diz que ele é um príncipe, ou seja, ele é um cabeça, uma pessoa importante. Verso 16, o príncipe Corá, o príncipe Gaitã, o príncipe Amaleque, esses são os príncipes que ele faz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Então, olha, ele está te posicionando quem é quem ali, tá? No verso 17, esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naat, o príncipe Zerá, o príncipe Semã, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemat, mulher de Esav. 18. Esses são os filhos de Aolibã, mulher de Esav, o príncipe. 19. Verso 19. Esses são os filhos de Esav, e esses são seus príncipes. Vírgula. Ele é Edom. Olha só. Esses são os filhos de Esav, são seus príncipes, e ele é Edom. O primeiro versículo fala que ele é Edom, aqui repete que ele é Edom. Nós já sabemos que ele é Edom, mas por que está batendo nessa tecla, né? Verso 20. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobá, Zibeon e Aná. Então, está posicionando eles ali, estão próximos de Israel, né? O Oreu parece que tem a ideia de brancos, né? Pessoas mais claras. E aí nos remete a Roma, porque Roma eram cidadãos brancos, de pele clara, a descendência dele. E 31, esses são os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Ou seja, eles já tinham reinado antes de existir um reinado em Israel. Ele está correndo na frente, tá? Ele já está buscando essa organização de reinado. Verso 43, agora é interessante, olha só, verso 43. O príncipe Magdiel, o príncipe de Irão, esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Esse é Esav, pai de Edom. Olha só, é interessante porque o verso 43, ele fala Avi Edom, pai de Edom. Então, no início a gente vê assim, Esav é Edom, Esav é Edom. Agora a gente diz assim, Esav é pai de Edom. Peraí, ele não é o Edom? Como é que ele é o pai do Edom? A ideia aqui no texto agora é mostrar que ele é o responsável por essa descendência que será Roma, Edom, né? Esse Magdiel, que eu falei aqui, o príncipe Magdiel é Roma. A ideia da palavra Magdiel está associada a Roma, na cultura, na história judaica e José. E lembrando que a profecia dizia que sempre haveria briga entre Esav e Jacó, né? E quando a gente olha a história de Israel e a gente vê Roma, a Europa, por exemplo, sempre combatendo Israel, a gente sempre pensa em inimigos de Israel, os ismaelitas, né?
os árabes, são os árabes que são inimigos de Israel. Mas reparem que Roma foi o pior, e é até hoje o pior inimigo de Israel. Claro que a gente sabe que o Irã hoje, os persas, né? Eles são inimigos potencialmente grandes de Israel. Mas existe toda uma outra... Existem duas maneiras de fazer guerra, com espada e sem espada. Irã vai atacar Israel com espada, com bomba, com armamento e tal. Mas Roma, que subsiste até hoje, ataca com religiosidade, com filosofia, com artimanhas, com armadilhas. E é importante que a gente tenha isso na mente, tá? Vou parar aqui hoje. Depois a gente um dia a gente vai falar, no outro vídeo, vamos falar sobre Roma. Como que Edom virou Roma e como que ele continua lutando contra Israel até o dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, compartilha, curta, mande mensagem, que é sempre muito bom estar com você aqui em cada postagem de vídeo, a gente ter esse relacionamento, ainda que distante, mas próximos de alma e de coração. Que Adonai abençoe vocês. Até mais.